Você teve um AVC, no encaminhamento para fisioterapia seu está escrito que você teve uma hemiplegia, o médico escreveu isso lá, o seu sumário de alta após a saída do hospital, após a internação. Sabe o que é isso? Tem conhecimento do que é hemiplegia ou tem alguma dúvida em relação à hemiplegia? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso e espero que te ajude aí, te oriente, te esclareça as suas dúvidas aí. Meu nome é Ludmila Toni, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional e há 20 anos atuo na reabilitação de pessoas que tiveram AVC. Se você me acompanha aqui, se você gosta do conteúdo, se você tem alguma coisa para comentar, para falar, deixa aqui nos comentários desse vídeo, porque vão ser sempre muito bem-vindos, espero e conto com a sua participação. Várias vezes eu leio alguns comentários no canal do YouTube, na página do Instagram e por diversas vezes eu me deparo com um questionamento. Eu saí do hospital, o sumário de alta do hospital depois que eu tive AVC, tá falando que eu fiquei hemiplégico. Ou às vezes, e aí a pessoa quer saber sobre hemiplegia. Ou às vezes pedindo para eu falar mais sobre hemiplegia e eu sempre falo, sobre AVC aqui. E talvez eu perceba que não existe assim, um conhecimento e um entendimento geral do que é a hemiplegia ou hemiparesia. Então hoje eu vim falar com vocês aqui sobre isso porque normalmente é o que vem escrito no parecer do médico, ou hemiplegia ou hemiparesia como resultado, como uma sequela pós-AVC. Isso deve ter acontecido com você aí. E muitas das vezes as pessoas não entendem o que é e eu vim falar sobre isso. Bom, hemiplegia é um acometimento de um lado, o hemi significa um lado do corpo, Então se a gente dividir o corpo ao meio, em duas metades, Então uma metade, quando acomete uma metade só, a gente usa esse termo, hemi. Então, vai ser, se teve um comprometimento, uma lesão no cérebro deste lado, por exemplo, o comprometimento normalmente vai ser do outro lado. Isso nas regiões mais altas, em regiões mais baixas de tronco cefálico aqui, às vezes a gente pode ter comprometimento bilateral. Mas a grande maioria dos AVCs, a gente tem uma incidência muito grande em artéria cerebral média que irriga uma região mais alta. E em outras artérias também pode irrigar regiões mais altas. Então é muito comum a gente ter essa característica. Um lado só do corpo, com algum comprometimento. E sempre o lado contrário do lado da lesão no cérebro. E o plegia da palavra hemiplegia seria o hemi, então, só de um lado, e o plegia seria a perda total de força muscular. Como se fosse uma paralisia total do movimento daquele lado. Então, se você sai do hospital com um lado completamente parado, você não consegue voluntariamente mexer nada de mão, de braço, de antebraço, de ombro. Às vezes não consegue controlar tronco na hora que está sentado, precisa ficar apoiado sempre em algum lugar. Definitivamente talvez não consiga ficar de pé, não tem força na coxa, na perna, no pé, no quadril. Provavelmente você teve uma paralisia total. A partir do momento que isso acontece, o AVC, isso se instaura assim na mesma hora, Isso pode ir modificando com o tempo. Então, pode ser que você saia com uma paralisia total e que com o tempo essa hemiplegia, que é a paralisia total de um lado do corpo, se transforme no que a gente chama de hemiparesia, que aí seria uma diminuição da força da mobilidade de um lado do corpo. Percebe a diferença? Uma coisa é a falta de mobilidade total, de falta de força total, que é a hemiplegia. Outra coisa é uma diminuição. Você tem algum movimento, mas não é um movimento completo, igual do outro lado, por exemplo, que aí a gente chama de hemiparesia. Então, paresia é essa diminuição da força, no caso do AVC, de um lado do corpo. Pode ser que você saia hemiparético,
que é a hemiparesia, ou hemiplégico do hospital. Pode ser que você saia hemiplégico e vá evoluindo, ganhando ativação e se torne hemiparético, né? É claro que quanto mais ativação você tiver, mais você vai conseguir melhorar a sua mobilidade e com certeza hemiplégico você não vai ser, você vai ser hemiparético e a ideia é que a gente tente melhorar o movimento, a função, sempre do lado lesionado. Essa mudança do quadro de hemiplegia para hemiparesia nem sempre acontece com todo mundo e nem sempre acontece no mesmo tempo com quem acontece. Por exemplo, tem pessoas que saíram hemiplégico e depois de uma semana já conseguiam fazer algum movimento, um dia depois. E tem pessoas que demoraram mais tempo, ou tem pessoas que não conseguiram. Isso é muito variável e não tem como a gente afirmar assim, como que é o padrão, né, que vai acontecer com todos. Não existe um padrão. Tudo vai depender da área da lesão, da extensão da lesão. Mas uma coisa é certa, quanto mais você tentar se estimular, mais você vai ver ou começar mesmo um tratamento fisioterapêutico, né, desde lá do hospital, mais você vai entender as suas capacidades. Porque existe um fator muito importante após a alta hospitalar, que é que normalmente você ficou no mínimo uns 3, 4 dias no hospital internado e que na maior parte das vezes isso causa já uma diminuição brutal da mobilidade. Quem está no hospital fica muito deitado, fica muito parado, não tem a mobilidade do dia a dia normal porque precisa se restabelecer daquele quadro. Então precisa, depois que recebe a alta hospitalar, que já está estável hemodinamicamente, sem nenhum risco, precisa ir tentando realizar, né, algumas atividades dentro de casa e nada melhor do que o fisioterapeuta para poder orientar você em relação a isso e poder realizar o tratamento para perceber realmente se você, né, consegue melhorar essa ativação e consegue melhorar, sair desse quadro da hemiplegia. Uma coisa também que é importante falar é que nem sempre acontece da mesma forma em toda parte do corpo. Pode ser, por exemplo, que você tenha uma hemiplegia de braço, de mão, uma paralisia total de membro superior, que compreende braço, antebraço e mão, e uma hemiparesia de membro inferior, de perna, coxa, pé. Ou ao contrário, pode ser que você não consiga movimentar nada de perna, de coxa, de pé, e consiga movimentar de membro superior. Então não existe também uma padronização, uma regra, tudo isso vai depender de qual área do cérebro que foi afetada pelo acidente vascular cerebral. Foi uma área mais responsável pela mão, foi uma área mais responsável pelo membro inferior, pela perna, pelo pé. Então tudo isso também é o que vai gerar, é o que vai determinar, né, o seu comprometimento. Mas pode ser que você tenha um comprometimento por igual de todo aquele lado do corpo. E aí até de metade do tronco também, tá? Então, pode ser que tenha uma hemiparesia completa de todo lado do corpo, né? Completa que eu digo no sentido de ser todo um lado, tronco, braços, pernas. Ou pode ser que em determinada região você tenha uma hemiparesia no braço e uma hemiplegia em perna, né? Então, isso vai variar muito. Ou pode ser, tem pessoas que tiveram um comprometimento às vezes só de mão ou só de pé. Então, isso vai variar muito de quadro para quadro. Então, não dá para você ficar se comparando as pessoas, sabe? Assim, é importante ter inspiração através de pessoas que estão aí na luta e já conseguiram alguns resultados, se inspirar, se motivar, mas cada caso definitivamente é um caso mesmo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui de baixo para acessar a aula grátis do Desvendando Meu AVC, o meu curso para pessoas que tiveram AVC e seus familiares. Então, espero que tenha ficado claro aí para você o que é a hemiplegia, que esse quadro pode ser transformado, que isso depende de pessoa para pessoa e que, de fato, o tratamento e a estimulação precisam ser prioridades aí na reabilitação pós-AVC. Se ficou alguma dúvida ou se você quer comentar alguma coisa, coloque aqui embaixo. A sua participação é sempre muito importante porque eu tô sempre aqui falando de AVC para você. Até mais!